Marina limpava o chão de mármore da cobertura quando sentiu a primeira contração. Suas mãos tremiam segurando o pano, o suor misturando-se com a água sanitária. Ela tinha apenas 19 anos e estava grávida de 7 meses. Que nojo! A voz ecoou atrás dela. Valentina Monteiro, a dona da cobertura, olhava com desprezo. Você realmente achou que eu deixaria uma criatura como você continuar trabalhando aqui? Marina engoliu seco. Precisava daquele emprego. Era tudo que tinha. Por favor, dona Valentina, eu preciso trabalhar até o bebê nascer. Eu não tenho ninguém, não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas. Valentina cuspiu as palavras. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. Marina saiu daquela cobertura luxuosa no Leblon sem olhar para trás, carregando apenas uma sacola com seus pertences. Chorou no ônibus lotado, sem saber como pagaria o aluguel do barraco na favela. 2 meses depois, sozinha em um hospital público, Marina deu à luz um menino. Ela o chamou de Miguel. Olhando para aquele rostinho, fez uma promessa silenciosa. Ele teria tudo o que ela nunca teve. 25 anos depois, Valentina Monteiro estava falida. A empresa do falecido marido havia afundado em escândalos e ela precisava vender a cobertura para pagar dívidas. Mas havia um problema. Um processo judicial bloqueava a venda. Algo sobre irregularidades trabalhistas de décadas atrás. Seu advogado marcou uma reunião urgente com o advogado da outra parte para tentar um acordo. Valentina entrou na sala de reuniões esperando encontrar algum advogado medíocre. O que ela não esperava era ver um jovem de terno impecável, olhos intensos e um leve sorriso nos lábios. Boa tarde, dona Valentina, ele disse, a voz calma e controlada. Meu nome é Dr. Miguel Andrade. Acredito que a senhora conheceu minha mãe há muito tempo. O sangue de Valentina gelou, e então ele abriu uma pasta sobre a mesa. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Seus dedos se agarraram à borda da mesa de mogno enquanto os olhos percorriam o rosto do jovem à sua frente. Havia algo familiar naqueles traços, algo que a fazia lembrar de Marina. Ela sussurrou, o nome escapando involuntariamente de seus lábios. Miguel inclinou a cabeça, o sorriso ampliando levemente. Vejo que a senhora tem boa memória. Minha mãe sempre disse que a senhora era inesquecível. O advogado de Valentina, Dr. Cardoso, um homem de 60 anos acostumado a intimidar adversários, pigarreou desconfortavelmente. Dr. Miguel, podemos ir direto ao ponto. Minha cliente está disposta a negociar um acordo razoável para resolver essa questão de forma amigável. Amigável? Miguel repetiu a palavra como se estivesse experimentando um sabor amargo. Ele abriu a pasta diante de si com movimentos deliberadamente lentos. Interessante escolha de palavras, Dr. Cardoso. Amigável seria o termo que a senhora Monteiro usaria para descrever como tratou minha mãe há 25 anos? Valentina finalmente encontrou sua voz, aquela arrogância que a sustentara por décadas, emergindo como um reflexo de sobrevivência. Eu não sei do que você está falando. Tive dezenas de empregadas ao longo dos anos. Não posso me lembrar de todas as... Dezenas? Miguel a interrompeu, sua voz ainda calma, mas com uma aresta afiada. Curiosamente, minha equipe encontrou registros de pelo menos 43 funcionárias domésticas que trabalharam para a senhora nos últimos 30 anos. Quer saber o que todas elas têm em comum? Ele deslizou uma folha através da mesa. Nenhuma delas foi registrada adequadamente. Nenhuma recebeu férias, 13º ou FGTS, e pelo menos 17 foram demitidas sem justa causa e sem receber nenhuma indenização. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em Valentina. Minha mãe foi uma delas, grávida de 7 meses, doente e jogada na rua como lixo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Cardoso folheava papéis nervosamente, suor começando a se formar em sua testa. Valentina, por sua vez, sentia uma mistura de raiva e algo que não experimentava há muito tempo. Medo. Isso foi há décadas.
Há prescrição para essas alegações ridículas. Ah, mas é aí que a senhora se engana, Miguel respondeu, retirando mais documentos da pasta. A prescrição trabalhista é de 5 anos para trabalhadores urbanos, mas no caso de não reconhecimento de vínculo empregatício, esse prazo começa a contar apenas quando há uma ação judicial. E olha só, ele bateu o dedo em um documento específico. Minha mãe entrou com ação em 2018, depois de juntar coragem por anos. O processo correu em segredo de justiça porque envolvia uma menor de idade na época dos fatos. Valentina empalideceu. Menor de idade? Minha mãe tinha 19 anos. Exatamente. Miguel sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. A senhora admite que se lembra dela? E sim, ela tinha 19 anos. Mas a Júlia, lembra dela? A menina de 16 anos que trabalhou para a senhora por 8 meses em 2005? Ou a Conceição, de 15 anos em 2008? Dr. Cardoso deixou escapar um gemido baixo. Valentina, você contratou menores de idade? Eram filhas de funcionárias, apenas ajudavam ocasionalmente. Valentina gaguejou, percebendo tarde demais que havia caído numa armadilha. Miguel continuou implacável. Trabalho infantil, não registro de funcionários, assédio moral. Temos depoimentos, senhora Monteiro, muitos depoimentos. Mulheres que tiveram medo de falar por anos, mas que agora encontraram coragem. Ele puxou outro documento. Reconhece esta assinatura? Valentina olhou para o papel. Era um recibo manuscrito, datado de 2003, com sua assinatura no final. Um recibo de pagamento de apenas R$ 200 por um mês inteiro de trabalho. Onde você conseguiu isso? Ela exigiu saber. Minha mãe guardou tudo, Miguel respondeu calmamente. Cada recibo, cada papel rabiscado, cada promessa quebrada. Ela era pobre, dona Valentina, mas não era estúpida. Ela sabia que um dia a justiça poderia alcançá-la. Valentina sentou-se pesadamente na cadeira, a realidade da situação começando a penetrar sua armadura de arrogância. O que você quer? Dinheiro? Eu já disse, estou falida. Não tenho como pagar nada. Oh, eu sei exatamente qual é sua situação financeira. Miguel disse, abrindo um laptop sobre a mesa. 3 contas bancárias no vermelho. Dívidas com fornecedores. 2 processos de cobrança em andamento. E esta cobertura, avaliada em R$ 8 milhões, é o único ativo significativo que lhe resta. Ele girou o laptop para que ela pudesse ver a tela. Era um relatório financeiro detalhado de toda a sua vida. Como você? Isso é invasão de privacidade? Ela explodiu. É informação pública disponível no sistema judicial e em registros cartoriais. Qualquer advogado competente pode acessar. E eu sou definitivamente competente. Dr. Cardoso interveio, tentando retomar a situação. Dr. Miguel, compreendo que há questões trabalhistas a serem resolvidas, mas certamente podemos chegar a um acordo sensato. Qual é o valor que seus clientes estão solicitando? Miguel fechou o laptop e se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Meus clientes, no plural, represento 41 mulheres que trabalharam para a senhora Monteiro ao longo dos anos. Calculamos, com juros e correção, mas os danos morais, aproximadamente R$ 12 milhões. Valentina soltou uma risada histérica. 12 milhões? Você está louco? Eu não tenho nem metade disso! Eu sei, Miguel concordou. Por isso estamos dispostos a aceitar a cobertura com o pagamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Cardoso olhava para Miguel como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Valentina parecia ter parado de respirar. Você não pode estar falando sério, ela finalmente conseguiu dizer. Estou completamente sério, Miguel respondeu. A cobertura será leiloada judicialmente. O valor arrecadado será dividido entre minhas clientes, proporcionalmente aos seus direitos. O processo já está em andamento. A liminar que impede a venda, fui eu quem conseguiu. Para garantir que a senhora não vendesse o imóvel e escondesse o dinheiro antes da sentença final. Valentina se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso. Você não pode me tirar minha casa. Eu morei ali por 40 anos.
E minha mãe morou em um barraco de madeira na favela porque a senhora a jogou na rua grávida. Trabalhou 3 empregos simultaneamente para me criar. Limpava casas de dia, lavava roupas à noite e nos fins de semana vendia quentinhas na praia. Tudo para que eu pudesse estudar. Ele se levantou também, ficando frente a frente com Valentina. Sabe o que é crescer vendo sua mãe chegar em casa com as mãos sangrando de tanto esfregar o chão? Vê-la chorar escondida porque não tinha dinheiro para comprar um caderno para a escola do filho? Sabe o que é prometer a si mesmo, com 8 anos de idade, que um dia você faria aquelas pessoas pagarem? Valentina recuou um passo, pela primeira vez verdadeiramente assustada. Eu estudei, dona Valentina. Passei em uma escola técnica, trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Consegui uma bolsa integral na faculdade de Direito. Fui o melhor aluno da minha turma. Me formei, passei na OAB na primeira tentativa e dediquei minha carreira a uma coisa: direitos trabalhistas. Miguel voltou a sentar, recompondo sua postura profissional. Nos últimos 5 anos, ganhei 163 casos. Não perdi nenhum. E ele bateu a mão na pasta. Este é o caso da minha vida. Dr. Cardoso tentou uma última vez. Doutor Miguel, seja razoável. Mesmo que a justiça decida a seu favor, um processo como este pode levar anos, recursos, apelações. A senhora Monteiro tem direitos também. Tem mesmo, Miguel concordou. E ela pode recorrer o quanto quiser. Mas enquanto isso, a liminar permanece. A cobertura está bloqueada. Ela não pode vender, não pode hipotecar, não pode fazer nada. E as dívidas dela continuam crescendo. Ele olhou diretamente para a Valentina. Quanto tempo acha que consegue aguentar, dona Valentina? 6 meses? 1 ano? Valentina voltou a sentar derrotada. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Por que você está fazendo isso? Vingança? Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era mais suave, mas não menos determinada. Não é vingança, é justiça. Minha mãe não quis isso, sabe? Mesmo depois de tudo que a senhora fez, ela sempre dizia que tinha que perdoar, seguir em frente. Mas eu via o que aquele trauma fez com ela, as cicatrizes que nunca sararam. Ele abriu uma última seção da pasta e retirou uma fotografia. Era de uma mulher de meia idade, sorrindo, mas com olhos cansados. Esta é minha mãe hoje. Ela tem 44 anos, mas parece ter 60. O corpo dela está destruído de tanto trabalhar. 3 hérnias de disco, artrite nas mãos, problemas cardíacos, tudo porque ela precisou trabalhar como uma escrava para me criar. Ele empurrou a fotografia através da mesa. Então não é vingança, é justiça. Minha mãe não quis isso, sabe? Mesmo depois de tudo que a senhora fez, ela sempre dizia que tinha que perdoar, seguir em frente. Mas eu via o que aquele trauma fez com ela, as cicatrizes que nunca sararam. Ele abriu uma última seção da pasta e retirou uma fotografia. Era de uma mulher de meia idade, sorrindo, mas com olhos cansados. Esta é a minha mãe hoje. Ela tem 44 anos, mas parece ter 60. O corpo dela está destruído de tanto trabalhar. 3 hérnias de disco, artrite nas mãos, problemas cardíacos. Tudo porque ela precisou trabalhar como uma escrava para me criar. Miguel puxou a pasta e a fechou. Então não é vingança. É fazer com que a senhora assuma a responsabilidade pelos seus atos. É garantir que essas mulheres que a senhora explorou recebam o que é delas por direito. E é enviar uma mensagem para todos os empregadores que acham que podem tratar pessoas como descartáveis. Valentina olhou para a foto e, pela primeira vez em décadas, sentiu algo parecido com remorso. Mas foi rapidamente substituído por amargura. E agora? Você quer que eu implore? Que eu peça perdão? Não, Miguel respondeu, guardando seus documentos. Quero que a senhora assine o acordo que o meu assistente vai trazer em 3 dias. Um acordo que transfere a cobertura para um fundo que eu administrarei em nome das minhas clientes. Em troca, não prosseguiremos com as acusações criminais de trabalho análogo à escravidão e exploração de menores. Valentina regalou os olhos. Acusações criminais? A senhora achou que isso era apenas cível? Miguel perguntou, genuinamente surpreso. Dona Valentina, exploração de trabalho infantil é crime. Trabalho em condições análogas à escravidão é crime. Nós temos provas de ambos. Se a senhora não aceitar o acordo, o Ministério Público já tem um processo criminal pronto para ser protocolado. Dr. Cardoso estava pálido. Valentina, você precisa aceitar o acordo. Se houver processo criminal... Eu sei! Ela gritou, lágrimas de raiva e desespero escorrendo pelo rosto. Eu sei! Miguel se levantou, ajustando o paletó.
3 dias, dona Valentina. Pense bem, a senhora pode perder apenas a cobertura ou pode perder a cobertura e a sua liberdade. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ah, e só para constar, minha mãe não sabe que eu estou fazendo isso. Eu não contei a ela. Quero que seja uma surpresa quando ela receber sua parte do acordo. Talvez assim ela finalmente possa descansar. E com isso, o Dr. Miguel Andrade saiu da sala, deixando para trás uma Valentina Monteiro destroçada e um Dr. Cardoso atunado. A justiça finalmente estava sendo feita. Mas a história estava longe de terminar. Valentina permaneceu sentada na sala de reuniões por longos minutos após a saída de Miguel. Dr. Cardoso tentava falar algo, mas ela não escutava. Sua mente estava em outro lugar, voltando 25 anos para o tempo, aquele dia que ela tinha que tentar enterrar nas profundezas da sua memória. Valentina, você está me ouvindo? Dr. Cardoso insistiu, tocando seu braço. Precisamos conversar sobre isso. Você tem informações que não me contou? Trabalho infantil? Isso é sério? Ela finalmente olhou para ele, os olhos vazios. Me deixe sozinha, Cardoso. Mas eu disse para me deixar sozinha! Ela gritou com uma ferocidade que fez o advogado recuar. Dr. Cardoso saiu apressadamente, murmurando algo sobre retornar com uma estratégia. Valentina ficou ali, na sala vazia, com apenas seus pensamentos e fantasmas do passado. A verdade é que havia algo que Miguel não sabia. Algo que ela havia guardado como um segredo mais obscuro por todos esses anos. E se aquele jovem advogado determinado descobrisse? Valentina pegou o celular com mãos trêmulas e discou um número que não usava há anos. Alô? Voz masculina e irritada atendeu. Sou eu, precisamos conversar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Valentina, depois de 10 anos sem falar comigo, você é sobre a empregada, a Marina. Você se lembra dela? O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Do que você está falando? Marcelo finalmente respondeu, mas havia tensão em sua voz. Não finja que não sabe. O filho dela voltou. Ele é advogado agora. E está processando a gente. A gente? Marcelo riu sem humor. Não existe a gente, Valentina. Você me deixou bem claro isso quando pediu o divórcio e ficou com tudo. Marcelo, escuta. Valentina levantou, começando a andar de um lado para o outro. Ele não sabe. Mas se ele começar a investigar mais profundamente, se ele conversar com as pessoas certas... Que pessoas, Valentina? Todo mundo que sabia está morto ou desaparecido. E a Neuza? E o Dr. Paredes? Marcelo soltou um suspiro pesado. Neuza teve um derrame há 3 anos. Está em um asilo, não reconhece nem os próprios filhos. E Paredes? Bem, digamos que ele tem seus próprios esqueletos no armário. Nunca vai falar. Valentina sentiu um alívio momentâneo, mas logo foi substituído por pânico. E se a Marina contou para o filho? E se ela soubesse de alguma coisa, já teria usado contra você há anos, Marcelo a cortou. Relaxa, ela não sabe de nada. Ninguém sabe. Mas Valentina não conseguia relaxar, porque havia uma pessoa que sabia. Uma pessoa que ela não tinha visto em mais de 2 décadas, mas que poderia destruir tudo se decidisse falar. 3 dias depois. Miguel estava em seu escritório, um espaço modesto, mas profissional em Copacabana, quando sua assistente Júlia entrou apressada. Dr. Miguel, a senhora Monteiro está aqui. Chegou meia hora antes do horário marcado. E tem alguém com ela. Alguém? Quem? Um homem, mais velho. Disse que é o ex-marido dela. Interessante. Miguel não esperava por isso. Mande-os entrar. Valentina entrou primeiro e Miguel mal a reconheceu. Em apenas 3 dias, ela parecia ter envelhecido anos. Os olhos estavam inchados, a maquiagem mal disfarçava as olheiras profundas e havia um tremor em suas mãos que ela tentava esconder. Atrás dela veio um homem alto, de cabelos grisalhos, terno caro e uma postura que exalava dinheiro antigo. Marcelo Monteiro, Miguel presumiu. Doutor Miguel, Valentina começou a voz rouca. Este é meu ex-marido Marcelo. Ele quis estar presente. Senhor Monteiro, Miguel acenou para as cadeiras. Por favor, sentem-se. Trouxeram a resposta sobre o acordo? Marcelo sentou-se com uma elegância ensaiada, cruzando as pernas. Doutor Miguel, vim aqui para propor algo diferente. Diferente? Miguel arqueou uma sobrancelha. Diferente? Um acordo financeiro direto.
sem envolver a cobertura. Eu pago 2 milhões de reais em espécie e encerramos isso aqui e agora. 2 milhões? Miguel repetiu, recostando-se em sua cadeira. Para uma dívida calculada em 12 milhões? O senhor acha que minhas clientes são idiotas? 4 milhões, então. Marcelo aumentou a oferta sem hesitar. Dinheiro vivo. Suas clientes recebem imediatamente, sem burocracia, sem esperar anos para um processo judicial. Miguel observou o casal à sua frente com atenção renovada. Havia algo errado ali. Muito errado. Porque um homem divorciado há anos estaria disposto a pagar 4 milhões de reais para resolver uma dívida trabalhista da ex-esposa? Por que o senhor está fazendo isso, senhor Monteiro? Miguel perguntou diretamente. Pelo que sei, o senhor e Dona Valentina não se falam há uma década. Por que súbito esse interesse em ajudá-la? Marcelo hesitou por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Éramos casados quando os fatos ocorreram. Ele respondeu a voz controlada demais. Tecnicamente, sou o corresponsável pelas dívidas trabalhistas daquele período. Era uma resposta ensaiada. Miguel percebeu isso imediatamente. O senhor é advogado, senhor Monteiro? Não, empresário. Então é impressionante como conhece detalhes técnicos de direito trabalhista, porque o senhor está errado. A responsabilidade subsidiária do cônjuge em dívidas trabalhistas é complexa e não se aplica automaticamente, especialmente após o divórcio. Ele colocou a pasta sobre a mesa, mas não abriu. Então, vou perguntar de novo, por que está aqui? Valentina e Marcelo trocaram olhares. Foi ela quem falou, a voz saindo num sussurro desesperado. Porque há coisas que você não sabe, coisas sobre a sua mãe, coisas que podem mudar tudo. Miguel sentiu o estômago apertar. Que tipo de coisas? Se aceitarmos o acordo, essas coisas podem permanecer enterradas. Seria melhor para todos, especialmente para a sua mãe. Era uma ameaça velada. Miguel sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Se tem informações relevantes sobre minha mãe, sugiro que falem agora. Ameaças veladas não funcionam comigo. Valentina abriu a boca, mas Marcelo a segurou pelo braço. Não, ele disse, firmemente. Então olhou para Miguel. 6 milhões. É minha oferta final. Pegue ou deixe. Miguel levantou-se. Deixo. E agora saiam do meu escritório antes que eu adicione tentativa de suborno às acusações. Você não entende? Valentina gritou, também se levantando. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Seu pai? Você quer saber quem é o seu pai? O mundo pareceu parar. Miguel ficou completamente imóvel, processando as palavras. Marcelo praguejou em voz baixa, puxando Valentina pelo braço. Cala a boca, Valentina, você não sabe o que está fazendo. Mas ela se soltou dele, virando-se completamente para Miguel. Você quer saber por que eu a tratei daquele jeito? Porque odiei tanto ela. Porque ela estava grávida do filho do meu marido. O silêncio na sala era absoluto. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mentira! Ele finalmente conseguiu dizer, mas sua voz saiu fraca. Não é mentira! Valentina continuou, agora que havia começado, as palavras saíam em torrente. Ela era jovem, bonita, trabalhava na minha casa. E o meu marido, o meu porco de marido, eu vi como ele olhava para ela. Eu avisei ela. Disse para ela se manter longe dele. Mas ela não escutou. Isso é mentira! Miguel gritou, apoiando as mãos na mesa. Minha mãe nunca... Ela não faria isso. Ela fez. Valentina gritou de volta. E quando descobri que ela estava grávida, quando Marcelo confessou, eu joguei ela na rua. Ela merecia tudo o que aconteceu com ela. Miguel olhou para Marcelo, que estava pálido olhando para o chão. É verdade? Miguel perguntou, a voz perigosamente baixa. Marcelo lentamente ergueu os olhos. E naquele momento Miguel viu. Viu os mesmos olhos castanhos que via no espelho toda manhã. A mesma linha da mandíbula. A mesma estrutura do rosto. Não foi do jeito que ela está dizendo. Marcelo finalmente falou. Sua mãe, Marina, ela não foi culpa dela. Não foi culpa dela, Miguel repetiu incrédulo. Você estuprou minha mãe? Não, eu nunca... Não foi assim. Marcelo levantou as mãos defensivamente. Foi consensual. Nós tivemos um acaso. Breve. Ela sabia que eu estava casado, mas quando disse que estava grávida, eu tinha medo. Medo de Valentina, medo do escândalo. Então, você permitiu que sua esposa a jogasse na rua.
grávida do seu filho. Na miséria. Eu ofereci dinheiro, Marcelo disse defensivamente. Tentei dar dinheiro para ela fazer um aborto, depois para criar a criança longe daqui, mas ela recusou. Disse que não queria nada de mim. Miguel teve que se segurar na mesa para não desabar. 25 anos. 25 anos acreditando que seu pai era um homem que havia morrido antes dele nascer, como sua mãe sempre contara. Uma mentira. Tudo uma mentira. Ela nunca me contou. Ele sussurrou. Por quê? Porque ela nunca me contou. Porque ela tinha vergonha. Valentina cuspiu. Vergonha do que tinha feito, de ter destruído um casamento. Miguel ergueu os olhos e Valentina recuou com o que viu ali. Uma fúria, fria, controlada, mortal. Vocês não entendem nada, ele disse, cada palavra medida. Minha mãe tinha 19 anos, trabalhava para vocês. Vocês tinham poder sobre ela. Poder econômico, poder social. E você, ele apontou para Marcelo, você se aproveitou disso. E você, agora apontou para Valentina, você culpou a vítima. Ele abriu a pasta que havia retirado da gaveta momentos antes. Sabe o que é isso? É um relatório de investigação particular que encomendei há 3 meses. Porque algo não fazia sentido. Por que tanta crueldade com uma empregada? Eu precisava saber se havia algo mais. Miguel espalhou o documento sobre a mesa. E adivinha o que descobri? Descobri que Dona Valentina pagou 15 mil reais para um advogado em 2000 para resolver uma situação delicada. Descobri que esse mesmo advogado tinha conexões com clínicas de aborto clandestinas. Descobri que uma jovem chamada Marina Silva foi internada num hospital público com hemorragia grave 2 semanas antes do meu nascimento. Valentina estava branca como papel. Vocês tentaram forçá-la a abortar. Miguel continuou, a voz tremendo. E quando não conseguiram, tentaram garantir que ela nunca falasse. Mas ela sobreviveu. Nós sobrevivemos. Ele juntou os papéis de volta. Então aqui está o novo acordo. A cobertura, todo o dinheiro da venda e mais. Quero um teste de DNA, senhor Marcelo Monteiro. Porque se você é mesmo meu pai biológico, vou processá-lo também. Por abandono, por tentativa de coerção ao aborto e por qualquer outra coisa que meus advogados conseguirem encontrar. Você não pode, Marcelo começou. Eu posso. E vou. Miguel caminhou até a porta e a abriu. Agora saiam. E na próxima vez que nos encontrarmos, será em tribunal. Valentina saiu primeiro, praticamente correndo. Marcelo parou na porta, virando-se para Miguel. Eu tenho outros filhos, ele disse baixinho. Filhos legítimos. Uma família. Isso vai destruir tudo. Miguel olhou para o homem que era seu pai biológico e não sentiu nada além de desprezo. Bom, ele respondeu. Agora você sabe como minha mãe se sentiu. E fechou a porta. Sozinho em seu escritório, Miguel finalmente permitiu que as pernas falhassem. Ele deslizou para o chão, as costas contra a porta, e pela primeira vez em anos chorou. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de raiva, de determinação renovada. Ele iria vencer este caso. Não apenas vencer. Iria destruir aquelas pessoas da mesma forma que elas haviam destruído sua mãe. E então, ele precisaria ter uma conversa muito difícil com Marina. Uma conversa que estava há 25 anos atrasada. Miguel não foi para casa naquela noite. Ficou no escritório até o amanhecer, sentado no escuro, olhando pela janela para as luzes da cidade que nunca dormia. Sua mente era um turbilhão de perguntas, raiva e algo que ele não conseguia nomear completamente. Às 6 da manhã, quando o sol começou a pintar o céu de laranja, ele finalmente pegou o telefone. Alô? A voz sonolenta de sua mãe atendeu. Miguel? O que aconteceu? Você está bem? Estou. Só preciso que a gente converse. Hoje. É urgente. Ela fez uma pausa. Miguel conhecia seu filho bem o suficiente para detectar algo errado. Miguel? O que aconteceu?
Você está bem? Estou. Só preciso que a gente converse. Pode ser na sua casa? Chego em 1 hora. Claro, meu filho. Vou fazer café. Miguel desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Ele pegou seu carro e dirigiu até Bangu, onde sua mãe agora morava em uma casa simples, mas digna que ele havia comprado para ela assim que começou a ganhar dinheiro. Quando chegou, o cheiro de café fresco e pão tostado invadia a pequena cozinha. Marina estava na mesa, ainda de roupão, mas com aquela expressão preocupada que ele conhecia desde criança. Senta, filho, come alguma coisa. Você está com uma cara péssima. Miguel sentou, mas não tocou na comida. Ele olhou para sua mãe, realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos, os cabelos já mais brancos do que pretos, as rugas profundas ao redor dos olhos, as mãos calejadas e deformadas por artrite, 44 anos parecendo 60. E de repente ela viu além disso. Viu a menina de 19 anos que ela foi, bonita, provavelmente, cheia de sonhos, provavelmente, assustada, definitivamente. Mãe, ele começou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Marina colocou a xícara de café na mesa lentamente. Você está me assustando, Miguel. Quem é meu pai? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Marina empaleceu, suas mãos começando a tremer visivelmente. Eu já te contei. Ele morreu antes de você nascer. Era um rapaz do... Mãe, por favor. Miguel interrompeu, a voz quebrada. Por favor, não minta mais. Eu sei sobre Marcelo Monteiro. Marina fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Ela não disse nada. Por um longo momento só chorou, os ombros tremendo. Como você descobriu? Ela finalmente sussurrou. Eles me contaram. Valentina e ele tentaram me subornar para desistir do processo e acabaram revelando tudo. Marina abriu os olhos, pânico tomando conta de seu rosto. Miguel, você não pode. Por favor, não mexa com isso. Essas pessoas são perigosas. Perigosas? Miguel se inclinou para a frente. Mãe, eu sou advogado. Eles não podem me fazer nada. Mas você precisa me contar tudo, a verdade completa. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, respirando várias vezes antes de começar a falar. Eu tinha 18 anos quando comecei a trabalhar para eles. Acabava de chegar do interior, da Paraíba. Minha mãe tinha morrido, meu pai havia se casado novamente e a madrasta... Bem, ela deixou claro que eu não era bem-vinda. Então vim para o Rio, com uma prima, buscar uma vida melhor. Consegui o emprego através de uma agência. A casa era enorme, luxuosa. Eu nunca tinha visto nada igual. E eles pareciam pessoas importantes. Ele era empresário e ela... Bem, ela era patroa. Fria, exigente, mas eu estava acostumado a trabalhar duro. E Marcelo? Miguel perguntou, tentando manter a voz neutra. Marina fechou os olhos novamente. No começo, ele mal notava a minha presença, mas Valentina viajava muito. Eventos sociais, spas, visitas à família. E quando ela estava fora, ele começou a conversar comigo. Perguntar sobre minha vida, de onde eu vinha, parecia genuinamente interessado. Ela fez uma pausa longa. Eu era jovem, Miguel. Jovem e estúpida e sozinha numa cidade grande. Quando ele começou a prestar atenção em mim, eu me senti especial. Ele dizia que o casamento estava acabado, que Valentina não o amava, que ele ia se separar. Ele te seduziu, Miguel completou, sem julgamento na voz. Ele me manipulou. Marina corrigiu, abrindo os olhos. Não vou dizer que fui totalmente inocente. Eu sabia que ele era casado. Sabia que estava errado, mas ele tinha poder sobre mim, Miguel.
Ele era meu empregador. Se eu recusasse suas investidas, eu tinha medo de perder o emprego, de voltar para a casa do meu pai, de morrer de fome nas ruas. Miguel sentiu a raiva crescer novamente, mas não contra sua mãe. Quanto tempo durou? 3 meses. 3 meses de encontros escondidos, promessas vazias, mentiras. Então, descobri que estava grávida. E você contou para ele? Contei. Achei que ele ia ficar feliz, que finalmente ia deixar a Valentina e ficar comigo. Que estúpida eu fui. Marina riu amargamente. Ele entrou em pânico, disse que eu tinha que resolver isso. Ofereceu dinheiro para eu fazer um aborto em uma clínica particular. E você recusou. Recusei. Não por ser religiosa ou moralista. Eu simplesmente não conseguia. Era meu filho. Era você. Marina estendeu a mão através da mesa, tocando o rosto de Miguel. Mesmo sem saber quem você seria, eu já te amava. Miguel segurou a mão dela. O que aconteceu depois? Valentina descobriu. Não sei como. Talvez Marcelo tenha contado, talvez ela tenha ouvido uma conversa, não sei. Mas ela descobriu. E ela... Marina engoliu seco. Ela foi até meu quarto uma noite, disse que sabia de tudo. Que eu era uma vagabunda, uma destruidora de lares, que eu ia pagar pelo que tinha feito. Ela te ameaçou? Pior que isso, ela me levou até um advogado, um homem horrível, com olhos de cobra. Ele me disse que se eu não abortasse voluntariamente, eles iam me acusar de furto, de ter roubado joias da casa, e eu me colocar na cadeia. E uma vez presa, eles iam garantir que eu perdesse o bebê de qualquer jeito. Miguel sentiu a bile subir em sua garganta. Meu Deus! Eu estava apavorada. Achei que não tinha escolha. Fui à clínica que eles indicaram. Uma clínica clandestina, suja, cheia de mulheres desesperadas como eu. Mas quando chegou a hora, quando eu estava na maca, eu não consegui. Levantei e saí correndo. Marina limpou mais lágrimas. Valentina me confrontou no dia seguinte. Quando disse que não tinha feito o aborto, ela me bateu. Me bateu na frente de Marcelo, que apenas assistiu sem fazer nada. Então, ela me jogou para fora. Literalmente me arrastou até a porta e me jogou na calçada com minhas coisas. E você nunca foi à polícia? Nunca denunciou? Para quem, Miguel? Marina perguntou, a voz carregada de frustração. Eu era uma empregada doméstica ilegal, sem registro, sem comprovante de nada. Eles eram ricos, poderosos, conectados. Quem ia acreditar em mim? E eles me tinham ameaçado. Disseram que se eu falasse alguma coisa, iam me destruir. Então você fugiu. Fugi. Fui para a favela, consegui um quarto em um barraco por R$100. Trabalhei até o último dia da gravidez. E quando você nasceu, ela sorriu através das lágrimas. Quando você nasceu, eu prometi que você nunca passaria pelo que eu passei. Que você teria educação, oportunidades, dignidade. Miguel levantou-se, circulando a mesa para abraçar sua mãe. Ela chorou em seu ombro. Todos aqueles anos de dor finalmente saindo. Por que você nunca me contou? Perguntou suavemente. Porque tinha vergonha, Marina admitiu. Vergonha de ter sido tão ingênua, vergonha de ter me envolvido com um homem casado. E mais que tudo, tinha medo que você me julgasse, que me visse de forma diferente. Mãe, olha para mim. Miguel afastou-se ligeiramente, segurando os ombros dela. Você era vítima. Você era jovem, assustada, sozinha. Eles se aproveitaram de você. Eles abusaram do poder que tinham sobre você. Nada disso foi sua culpa. Mas eu... Nada disso foi sua culpa, ele repetiu mais firme. E agora, eles vão pagar.
Todos eles. Marina o segurou pelos braços. Miguel, não. Por favor, esquece isso. Deixa pra lá. Eu não quero dinheiro deles, não quero vingança, só quero paz. Não é sobre vingança, mãe. É sobre justiça. É sobre todas aquelas outras mulheres que eles exploraram. E é sobre garantir que pessoas como eles não continuem fazendo isso com outras pessoas. Mas e se eles me machucarem? E se... Eles não podem me machucar, Miguel assegurou. Eu tenho a lei do meu lado. E mais importante, eu tenho a verdade. Marina olhou nos olhos, vendo a determinação ali. Finalmente, ela assentiu lentamente. O que você precisa de mim? Preciso que você dê um depoimento formal. Tudo que você me contou agora, oficialmente registrado. E... Ele hesitou. Preciso que você faça um exame de DNA comigo, para provar de uma vez que Marcelo é meu pai biológico. E depois, se provarmos que ele é seu pai, o que acontece? Depois, eu processo ele por abandono de incapaz, por coerção, por todos os crimes que ele cometeu contra você, contra nós. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sabe de uma coisa? Durante 25 anos, eu vivi com medo. Medo de que eles voltassem para me machucar, medo de que descobrissem onde eu morava, medo de que tirassem você de mim. Mas olha para você agora. Ela tocou o rosto de Miguel novamente. Você se tornou tudo o que eu sonhei e mais. Você é forte, você é corajoso, você é bom. Aprendi com a melhor. Então vamos fazer isso, Marina disse a voz firme. Vamos acabar com eles. Não por vingança, mas para que nenhuma outra garota de 19 anos tenha que passar pelo que eu passei. Miguel abraçou sua mãe novamente, sentindo uma onda de amor e orgulho. Vamos vencer, mãe. Eu prometo. Eu sei, porque você é meu filho. E meu filho nunca desiste. Naquela tarde, Miguel voltou ao escritório com um novo propósito. Júlia o esperava com notícias. Doutor Miguel, você não vai acreditar. 3 novas clientes apareceram hoje. Todas foram empregadas dos Monteiro em algum momento e todas têm histórias horríveis. Registra tudo, ordenou Miguel. Cada detalhe, cada nome, cada data. Vamos construir um caso que eles não possam contestar. Tem mais. Júlia continuou hesitante. Uma repórter ligou, do jornal O Globo. Disse que recebeu uma denúncia anônima sobre exploração laboral em residências de luxo no Rio. Ela quer conversar com você. Miguel pensou por um momento. Exposição pública poderia ser uma faca de 2 gumes, mas também poderia ser exatamente a pressão que eles precisavam. Marca uma reunião com ela, para amanhã. Tem certeza? Uma vez que isso virar público... É exatamente isso que eu quero, Miguel interrompeu. Essas pessoas prosperaram nas sombras por muito tempo. Está na hora de trazer tudo à luz. Júlia assentiu e saiu. Miguel se virou para a janela, olhando para a cidade lá fora. Em algum lugar dessa metrópole caótica, Valentina e Marcelo provavelmente estavam desesperados, tentando descobrir como sair dessa situação. Mas não havia saída. O jogo tinha mudado. Não era mais apenas sobre a cobertura ou o dinheiro. Era sobre expor décadas de abuso, exploração e impunidade. E Miguel estava apenas começando. Ele pegou o telefone e ligou para um número que havia anotado dias antes. Ministério Público? Gostaria de falar com o procurador responsável por crimes trabalhistas. Tenho informações sobre um caso de trabalho análogo à escravidão que remonta a mais de 22 anos. E tenho provas.
Enquanto esperava ser transferido, Miguel olhou para a foto emoldada em sua mesa, ele e Marina, no dia de sua formatura em Direito. Ela estava usando o melhor vestido que tinha, os olhos brilhando de orgulho. "Isso é por você, mãe", ele murmurou, "e por todas as outras Marinas que nunca tiveram a chance de lutar de volta." A tempestade estava apenas começando. E dessa vez, os poderosos iam aprender que até a justiça tem seu dia. A matéria saiu na primeira página do jornal 3 dias depois. A manchete era devastadora. Escravidão moderna. Famílias de elite do Rio acusadas de exploração de empregadas domésticas por décadas. Abaixo, em letras menores, advogado filho de vítima processa ex-patrões e expõe rede de abusos que envolvem mais de 40 mulheres. Miguel leu a reportagem em seu escritório, com Júlia e Marina ao seu lado. A jornalista, Clara Mendes, havia feito um trabalho meticuloso. Entrevistara 12 das vítimas, obtivera documentos, cruzara informações. E embora não citasse nomes diretamente, para evitar processos por calúnia, qualquer pessoa minimamente conectada à alta sociedade carioca saberia exatamente de quem estava falando. "Meu Deus!", Marina sussurrou, lendo sua própria história nas páginas do jornal. A repórter havia usado pseudônimos, mas os detalhes eram inconfundíveis. "Todo mundo vai saber." "É isso que queremos", Miguel disse suavemente. "Pressão pública? Eles podem ter dinheiro para advogados caros, mas não podem controlar a opinião pública." O telefone do escritório não parou de tocar o dia inteiro. Mais vítimas querendo se juntar ao processo, jornalistas pedindo entrevistas e, surpreendentemente, outros advogados oferecendo ajuda pro bono. Mas também houve ligações ameaçadoras. Vozes distorcidas dizendo que Miguel deveria tomar cuidado, que ele não sabia com quem estava mexendo, que acidentes acontecem. Miguel registrou cada uma delas na polícia. Do outro lado da cidade, no que restava de seu mundo, Valentina assistia ao noticiário com horror crescente. Todas as emissoras estavam cobrindo a história. Algumas mostravam imagens externas de sua cobertura, outras entrevistavam especialistas em direito trabalhista discutindo as implicações do caso. Seu telefone havia sido desligado depois da milésima ligação de amigos pedindo explicações. Suas redes sociais fechadas, depois das centenas de mensagens de ódio. O porteiro do prédio havia informado que repórteres estavam acampados na entrada. Ela estava sitiada, presa em sua própria casa. A casa que logo não seria mais sua. "Nós precisamos contra-atacar", Dr. Cardoso insistia pela 10ª vez naquela tarde. "Processar o jornal, processar o Miguel por difamação, fazer uma coletiva de imprensa. E dizer o quê? Que tudo é mentira? Eles têm provas, Cardoso, recibos com minha assinatura, depoimentos, registros médicos. Como vamos contra-atacar isso? Então sugere que simplesmente aceitemos tudo, que entreguemos a cobertura e ainda sejamos criminalizados por isso?" Valentina não respondeu. Ela estava olhando pela janela do 20º andar, para a cidade lá embaixo. A mesma cidade onde décadas atrás ela havia se sentido no topo do mundo. Intocável, poderosa. Como as coisas mudam. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo. "Precisamos conversar. Minha casa, agora." A mansão de Marcelo, em São Conrado, estava igualmente cercada por repórteres. Valentina teve que entrar pela garagem, usando capuz e óculos escuros como uma criminosa. Apropriado, pensou ela amargamente. Marcelo esperava no escritório, mas não estava sozinho. Havia 3 homens com ele, todos de terno, todos com expressões sombrias. "Estes são meus advogados", Marcelo anunciou sem preâmbulo. "Dr. Silveira, especialista em direito criminal, Dr. Ramos, direito de família, e Dr. Costa, que vai cuidar das questões trabalhistas." Valentina sentou, sentindo-se subitamente muito pequena. "Por que você precisa de 3 advogados?" "Porque estou prestes a ser processado pelo meu próprio filho, porque minha esposa atual está ameaçando o divórcio, porque meus filhos legítimos estão envergonhados demais para sair de casa, porque minha empresa está perdendo contratos. Devo continuar."
Dr. Silveira, um homem de 50 e tantos anos, com cabelos perfeitamente penteados, limpou a garganta. O Sr. Monteiro me contratou para avaliar sua exposição criminal neste caso, e preciso ser franco com os dois. A situação é grave. Ele abriu um laptop mostrando uma apresentação. Trabalho em condições análogas à escravidão. Pena de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. De 2 a 8 anos. Exploração de trabalho infantil. De 2 a 5 anos. E isso sem contar os crimes específicos contra a senhora Marina. Coação, ameaça, lesão corporal. Mas isso foi há 25 anos, Valentina protestou. Certamente há prescrição. Para alguns crimes, sim. Mas para crimes continuados, como no caso do trabalho infantil que aparentemente ocorreu em múltiplas ocasiões ao longo de anos, a prescrição começa a contar do último ato. E temos um problema maior. Ele mudou de slide. O Ministério Público já abriu inquérito. Eles estão tratando isso como uma operação de exploração sistemática, não incidentes isolados. Se provarem que foi uma prática organizada ao longo de décadas, podem enquadrar como organização criminosa. E isso não prescreve tão facilmente. Valentina sentiu o pânico subir. O que você está dizendo? Que eu posso ir para a prisão? Estou dizendo que, sem um acordo bem negociado, sim, há uma possibilidade real de prisão. Dr. Ramos, o advogado de família, interveio. E há a questão da paternidade. O Dr. Miguel está solicitando teste de DNA. Se for confirmado que o Sr. Monteiro é de fato seu pai biológico, ele pode processar por abandono material e afetivo. A jurisprudência recente tem sido favorável a filhos adultos que processam pais por abandono na infância. Quanto? Marcelo perguntou. Quanto ele pode pedir? Danos materiais, considerando 25 anos de pensão não paga, ajustados pela inflação e juros, aproximadamente 1,5 milhão. Danos morais, o céu é o limite. Já vi casos de 3, 5 até 10 milhões. Marcelo passou a mão pelo rosto. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Dr. Costa, o especialista trabalhista, foi o último a falar. Quanto às questões trabalhistas, francamente, não temos defesa. Os recibos, depoimentos e evidências documentais são esmagadores. Minha recomendação é aceitar o acordo proposto, entregar a cobertura, fazer um pagamento adicional se necessário e tentar minimizar os danos. A cobertura vale 8 milhões. É tudo que me resta. Então você ficará sem nada, mas pelo menos ficará livre. Rejeitar o acordo e, além de perder tudo em um processo que você vai perder, ainda enfrentará acusações criminais. Valentina olhou para Marcelo, esperando o quê? Apoio? Solidariedade? Mas ele estava olhando para o nada, perdido em seus próprios problemas. Vocês não entendem, Valentina finalmente disse, a voz quebrando. Aquela cobertura é minha vida. Eu morei lá por 40 anos. Meus filhos cresceram lá. Minhas memórias. Suas memórias foram construídas sobre o sofrimento de outras pessoas, uma voz nova disse. Todos se viraram. Na porta do escritório estava uma mulher de 60 anos, elegante, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados. A esposa atual de Marcelo, Beatriz. Beatriz, isso não é da minha conta? Quando repórteres estão acampados na porta da minha casa? Quando meus filhos estão sofrendo bullying na escola? Quando descobri que meu marido tem um filho secreto que ele abandonou? Ela caminhou até ficar diretamente na frente de Marcelo. Eu quero o divórcio. Meus advogados vão entrar com os papéis amanhã. E vou lutar por cada centavo que me é devido. Beatriz, por favor, podemos conversar sobre isso? Conversar? Tivemos 30 anos para conversar, Marcelo. 30 anos durante os quais você mentiu. Me fez acreditar que era um homem honrado. E o tempo todo, ela se virou para a Valentina. E você? Eu sempre soube que você era má. Desde o primeiro dia que te conheci. Vi isso nos seus olhos. Mas nunca imaginei até que ponto. Você não me conhece, Valentina retrucou, encontrando um último vestígio de raiva. Você não sabe o que eu passei. Você está certa. Não sei. E não me importo. Só sei que você machucou pessoas inocentes. E agora vai pagar por isso. Ela saiu da sala tão abruptamente quanto havia entrado. Marcelo foi atrás dela, chamando seu nome. Os 3 advogados trocaram olhares desconfortáveis. Valentina ficou sozinha na sala,
cercada por homens de terno que viam apenas números, apenas risco e responsabilidade. Finalmente, Dr. Silveira quebrou o silêncio. Senhora Monteiro, como seu advogado criminal, meu conselho é claro. Aceite o acordo trabalhista, doe a cobertura. Faça um acordo com o Ministério Público admitindo culpa em troca de uma sentença reduzida ou suspensa. E então, desapareça da vida pública. Desaparecer? Valentina repetiu a palavra. Onde eu iria? Quem eu seria? Alguém que ainda tem sua liberdade? Ele respondeu simplesmente. Uma semana depois, Miguel recebeu um telefonema de Dr. Cardoso. Dr. Miguel, a voz do advogado soava derrotada. Minha cliente aceita seus termos, todos eles. A cobertura, o acordo com suas clientes, tudo. Ela só pede uma coisa. O quê? Que você convença o Ministério Público a oferecer um acordo de delação. Ela vai testemunhar, vai admitir tudo, vai nomear outras famílias que fizeram o mesmo. Em troca, quer pena alternativa, sem prisão. Miguel ficou em silêncio, processando. Outras famílias? Ela diz que isso é endêmico na elite carioca, que dezenas, talvez centenas de famílias fazem o mesmo. Exploração, trabalho infantil, abusos. Ela está disposta a expor tudo. E Marcelo? Também vai cooperar. Vai reconhecer a paternidade, vai pagar o que você pedir, vai testemunhar. Eles estão completamente quebrados, Dr. Miguel. Você ganhou. Miguel desligou o telefone e ficou olhando para a parede de seu escritório. Ganhou? Sim, tecnicamente, havia ganhado. A cobertura seria vendida, suas clientes receberiam o dinheiro, justiça seria feita. Mas olhando para sua mãe, sentada do outro lado da mesa, ele viu que a vitória tinha um gosto agridoce. Como você está se sentindo, mãe? Marina pensou por um longo momento. Aliviada, assustada, triste, satisfeita, tudo ao mesmo tempo. Ela olhou para o filho. Durante 25 anos, eles foram monstros na minha cabeça, gigantes invencíveis. Mas agora, vendo eles caindo, eles são apenas pessoas. Pessoas pequenas, assustadas, patéticas. Você os perdoa? Não sei se posso perdoar, mas posso deixar ir. Deixar a raiva ir, porque segurar essa raiva por mais tempo só vai me machucar, e eu já fui machucada o suficiente. Miguel segurou a mão de sua mãe. O dinheiro da venda da cobertura, sua parte vai ser de quase R$200 mil. Você pode parar de trabalhar, descansar, cuidar da sua saúde. Marina sorriu. Sabe o que vou fazer com esse dinheiro? Vou criar uma ONG. Para ajudar outras empregadas domésticas, ensiná-las sobre seus direitos, ajudá-las a denunciar abusos, fornecer suporte legal. Mãe, isso é o que precisa ser feito, ela interrompeu. Eu sofri para que você pudesse ter uma vida melhor. Agora você está usando essa vida para ajudar outras pessoas. Eu preciso fazer o mesmo. Miguel sentiu os olhos arderem. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. E estou tão orgulhosa de você. 6 meses depois. A cobertura foi vendida em leilão judicial por R$8,2 milhões. O dinheiro foi dividido entre as 41 mulheres que haviam processado Valentina. Algumas receberam 50 mil, outras 300 mil, dependendo do tempo trabalhado e da severidade dos abusos. Valentina Monteiro aceitou um acordo com o Ministério Público. Confessou seus crimes, nomeou outras 15 famílias envolvidas em práticas similares e recebeu pena alternativa, 3 anos de serviços comunitários em abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade. A ironia não passou despercebida por ninguém. Marcelo Monteiro reconheceu oficialmente Miguel como seu filho. Pagou 1,5 milhão em pensão retroativa e mais 2 milhões em danos morais. Seu casamento terminou, seus filhos mais velhos se recusavam a falar com ele, e sua empresa perdeu 60% de seu valor. Ele se tornou um pária em seu próprio círculo social. E Miguel? Miguel continuou lutando.
O caso dos Monteiros abriu as comportas. Centenas de outras empregadas domésticas começaram a aparecer, com suas próprias histórias de abuso e exploração. Seu escritório cresceu, ele contratou mais advogados, abriu uma segunda filial. Mas o mais importante, ele havia provado que mesmo os poderosos poderiam ser responsabilizados. E em uma noite quente de verão, Miguel e Marina estavam no terraço do novo apartamento dele, modesto, mas com vista para o mar, tomando café e observando as luzes da cidade. Valeu a pena? Marina perguntou. Miguel pensou na pergunta. Pensou em tudo que havia descoberto, toda a dor que havia revivido, toda a luta que havia enfrentado. Sim, ele finalmente respondeu. Valeu a pena, porque justiça sempre vale a pena, mesmo quando dói. Especialmente quando dói, porque é assim que o mundo muda.